Então, vamos lá. O objetivo desse nosso bate-papo hoje é falar um pouquinho como a WA2 pode ajudar vocês na implementação da LGPD e também na adequação para a certificação PCI DSS. Então, vai ser uma apresentação falando dos dois assuntos. Muito embora, eu acho que o tema bastante importante no momento é a Lei Geral de Proteção de Dados, uma vez que o PCI DSS, para quem trabalha com meio de pagamento, ele já é um assunto recorrente de conhecimento da maioria das empresas, né? Tem alguns, esse cliente de Fortaleza que o Marcelo citou. Pedro, eu vou pedir para você colocar o seu microfone no mudo, por favor. Tá, perdão. Esse cliente que o Marcelo citou de Fortaleza, por exemplo, ele está entrando nesse mercado agora e ele entrou em contato conosco pedindo que nós dessemos para ele, na verdade, toda a orientação, porque ele fez um teste com adquirente, no caso a Stone, e nesse teste a Stone falou para ele, legal, para você poder entrar aqui e trabalhar conosco, o teste foi super bem feito, ele teve vontade de montar um marketplace junto com a Stone, ele falou, só que para você entrar e trabalhar comigo, eu preciso que você apresente o PCI. E aí ele foi atrás do que era o PCI, ele faz parte do mesmo grupo da ANFAP, e aí uma colega do grupo acabou falando que ele podia procurar a gente, em função das lives que fizemos no ano passado, ela acabou entrando em contato conosco, conversamos bastante, e ela acabou gerou uma confiança no nosso conhecimento, e ele veio conversar conosco a respeito. Aí lhe demos toda a orientação, instrução, estamos conversando com ele sobre o assunto. Então, a gente está sempre aberto para tratar sobre isso e vamos falar um pouco sobre PCI aqui também. Mas o tema principal da nossa conversa hoje vai ser a Lei Geral de Proteção de Dados. Todo mundo está vendo a minha tela? Aliás, William. Oi. Embora talvez já seja de conhecimento dos que já estão lá no grupo da ANFAP há mais tempo, mas nós não apenas atuamos com esses dois assuntos específicos, PCI, desde SACD até PCI Full, todos os níveis de certificação e de AOC, assim como da LGPD, mas também, na verdade, a nossa atuação se dá em toda a pirâmide da segurança da informação, desde a sua pedra basilar, que são os planos de continuidade de negócios, coisa tão pouco comum para o universo empresarial brasileiro, até, por assim dizer, a última camada, que é a LGPD, a mais recente, inclusive, mas passando por toda a família da ISO 27000, todos os seus níveis, assim como também algumas setoriais, como o Bacen 3909, 4658 e assim por diante. Era só essa intervenção que eu queria fazer, para que todos saibam exatamente com o que nós lidamos. Eu acabei de colocar no chat o nosso site, que nesse material nós não colocamos, até é uma falha nossa de marketing, Marcelo, a gente precisa incluir. Eu coloquei no chat o nosso site, convido a todos para nos visitarem lá, que ela tem bastante informações a esse respeito. Inclusive, para vocês que atuam com meio de pagamento, a gente também atua em consultoria, treinamento para prevenção à lavagem de dinheiro, que também é um dos temas relacionados à segurança da informação, tá? Mas eu pergunto novamente, todos estão vendo a minha tela? Sim, eu estou vendo. Sim. Então, perfeito. Vamos lá. Bom, o grande desafio desde 2019, e nós, especialistas, chamamos o ano de 2019 como o ano da segurança da informação. Por quê? Porque já há 30 anos antes, nós vínhamos falando sobre segurança, sob o aspecto da boa nova. Segurança para nós sempre foi a boa nova. Segurança nunca foi um assunto chato, que é como os diretores das empresas que nós atendíamos como consultores, ou os donos, os diretores das empresas que nós representávamos como security officers, entendiam, né? Aquele assunto que os caras não entendiam nada,
e que chamavam a gente para resolver porque alguém mandava que eles fizessem alguma coisa sobre o assunto. Segurança para a gente era um tema muito importante que podia fazer com que a empresa ganhasse mais dinheiro ou perdesse menos dinheiro. Então, segurança era um tema que era fundamental para que a empresa tivesse dentro do seu ambiente e precisasse para poder desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível. E 2019 acabou entrando como um grande divisor de águas nessa equação. Por quê? Porque antes de 2019, não haviam leis e regras em bases ou em quantidade suficiente no mundo que pudessem dar peso para a segurança da informação como esse ano trouxe. E por que eu falo de 19, se a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, por exemplo, é de 18, ou a GDPR entrou em ação em 18? Porque 19 representou a mudança no eixo do que todo mundo fazia antes e começou a fazer a partir dali, começou a discutir a partir dali. A Lei Geral de Proteção de Dados brasileira é criada às pressas pelo presidente Michel Temer na época, porque a comunidade comum europeia implantou a GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados deles, em 2018, e conclamou o mundo a desenvolver leis gerais correlatas se o mundo quisesse continuar fazendo negócio com a comunidade comum europeia. Então, todos os países já tinham ou uma lei ou algum tipo de iniciativa nesse sentido, e no G10, né, o grupo dos 10 maiores países do mundo, só quem não tinha uma lei parecida com essa era o nosso país, só o Brasil. E aí, como tinha que ter uma resposta para eles, e eles deram, na época, 2 anos para que essa lei, para que os países que não tivessem ou não tivessem implantado uma lei desse tipo, estivessem prontos, o presidente da época, Michel Temer, né, no seu último ano de mandato, correu e em 15 dias fez um texto muito, muito rudimentar, muito mal feito, e lançou a Lei 13.709, que acabou sendo promulgada, né, na ocasião, para poder dar uma resposta à comunidade comum europeia, e disse, agora nós temos, e naquela época a lei dizia que em 18 meses ela estaria implantada no país. E o texto dela era tão rudimentar que era impossível, com aquelas bases, poder fazer qualquer coisa que fosse prática, ainda mais em 18 meses. Né? Mas beleza, estava feito. E aí, em 31 de dezembro, horas antes dele deixar o cargo, né, de acabar o mandato dele, ele cria, ou ele assina uma emenda àquela lei, esticando o prazo para 24 meses, que era o prazo limite que tinha sido dado. Portanto, isso foi em 16 de agosto de 2018, ele esticou o prazo que ela entrasse em vigor em 16 de agosto de 2020. Muito bem. Dali, em 2019, começam as tais discussões que eu estou citando. E na Europa, em 2019, a Lei Geral de Proteção de Dados, a GDPR, que é europeia, começa a aplicar multas e sanções para quem começou a sentir o peso de que essa lei tinha dentro daquele país. Começa a aplicar multas pesadas e severas para Facebook, para o Google, para outros órgãos e instituições de diversos países europeus que começaram a quebrar regras de privacidade, começaram a sentir o peso da lei sobre seus ombros. Né? E aí, só me permita a interrupção, esse comentário do William sobre Facebook e Google, que provocou no fim, aliás, antes já havia provocado na União Europeia, o desejo realmente de colocar um cabresto maior na privacidade, porque aconteceram 3 grandes vazamentos. 2 do Facebook, com alguns milhões de contas de usuários expostas, melhor dizendo, e uma do Google. Quando houve o terceiro evento, a União Europeia, não com a pressa que nós brasileiros gostamos de dar, né, as coisas, porque nós fizemos a nossa lei aos 45 do segundo tempo, como sempre fazemos, mas a União Europeia se deu pressa em cuidar do assunto, porque, logicamente, isso também não se deu porque eles são muito melhores do que nós, mas é porque gente muito grande se viu de um momento para o outro exposta de uma maneira
como os europeus não gostam de se expor, em particular ingleses, né, e alemães e outros. E então eles criaram a GDPR, e o único jeito de fazer aquilo funcionar de uma maneira melhor foi, bem, quem quiser fazer negócio conosco, que nos acompanhe, ou não vai sair da brincadeira e não vai entrar até que respondam de maneira similar a gente. E é por isso que nós entramos nessa. Exatamente. Então, o que acontece é que as coisas começaram a fluir dessa forma. E também em 2019, o próprio governo, já instituído, lança o decreto 9637, instituindo o processo de lei geral interno, né, de como ele passou a tratar a segurança da informação dentro do governo federal. E nos anos anteriores, o Bacen aplicou a resolução 4658, que é a implementação da segurança da informação em todo o mercado financeiro brasileiro, né? Muito bem. Isso, então, começa a suscitar como a gente faz isso, como é que se implanta a segurança da informação, como é que se faz privacidade de dados. Aí a privacidade de dados carecia de uma base teórica e técnica internacional que lhe desse sustentação, porque havia para a segurança da informação já desde muito tempo, desde os anos 80, vindo do Comitê de Padronização ou de Standardização, né, internacional, e nascido do seu pai ou do seu precursor, do seu avô, eu diria, que é o comitê inglês, o British Standard Institute, que tem mais de 400 anos de história, e o comitê da ISO, que vem pós-Segunda Guerra Mundial, que é um comitê instituído dentro da ONU, a família 27000, que é a família que trata da segurança da informação. Muito bem. Então, para se instalar ou para se implantar segurança da informação, se utiliza as normas da família 27000. E, dentre elas, a principal é a ISO 27002, que é o Código de Prática de Segurança da Informação. Perfeito. Isso dá a noção ou o processo de implantação do núcleo de qualquer serviço desse tipo. 4658 para bancos, decreto 9637 para o governo e resolução, circular 3909 para muitas empresas de vocês que são instituições de pagamento, não instituições financeiras, que é pendurada a 4658, que fala sobre o mesmo requisito, que é a segurança da informação para instituições de pagamento, que é um braço das instituições financeiras, eu não preciso explicar para vocês do que se trata. E, além da 27002, que fala sobre segurança, você tem a 27004, que fala sobre métricas, a 27005, que fala sobre gestão de riscos em segurança, gestão de riscos em tecnologia, perdão, a 27001, que pode fazer você se certificar, que é o sistema de gestão de segurança da informação, a 27017, que fala sobre segurança em nuvem, 27018, que fala sobre segurança de dados de terceiros, a 27035, que institui resposta a incidentes e controle de acesso, teste de invasão, ou seja, são várias normas que tratam da questão segurança da informação. Faltava uma que em novembro de 2019 é lançada, que é a 27.701, que é a extensão da lei, da norma 27.002, para a privacidade de dados. E aí você tem o compêndio completo de segurança, lidando também com a privacidade. Então, como é que você implanta LGPD? Você implanta LGPD a partir da 27002, como kernel ou como núcleo, com o complemento ou com a extensão da 27.701, que é aquela norma que vem trazer o complemento, que vem falar sobre privacidade de dados, que é a camada superior depois que você implanta a segurança. Porque, note, não se implanta a privacidade para quem não tem segurança. O contrário não faz sentido. Tá? O contrário, você não tem privacidade antes da segurança, você tem que ter segurança antes da privacidade. Tá certo? São questões que uma vem atrás da outra. Muito bem. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou em vigor, portanto, em 14 de agosto do ano passado.
Teve uma série de questões que não vem ao caso a gente explicar para vocês agora, porque foi um imbróglio tão grande e tão, com perdão da expressão, ridículo, que só no Brasil podia acontecer, né, Marcelo? Exatamente. Tá? Foi muito ridículo. A gente viveu o samba do Crioulo Doido, foram 20 dias de vai, não vai, tem, não tem. O que importa é que ela entrou em vigor. E a única coisa que aconteceu de diferente é que a imputação de multas financeiras ficou para quem for, para aquele que for imputado multas financeiras, pagamentos a partir de 3 de agosto de 2021 em função da pandemia. Porém, as demais sanções, que são várias, e a principal, o mais grave delas, é o sequestro legal do banco de dados por 6 meses, para quem tiver problemas identificados pela Agência Nacional de Proteção de Dados, que está instituída, e pode ser achado por qualquer um facilmente no Google, a NPD, né? A lei geral está funcionando, portanto, e vocês têm visto o tempo inteiro agora falar a respeito dela. 10 dias atrás, o Bom Dia Brasil apresentou numa sexta-feira uma matéria, na segunda-feira outra. Ontem à noite estávamos eu, Marcelo e as nossas esposas, tomando café numa padaria aqui do lado de casa, nós somos de São Bernardo do Campo, São Paulo, e assistimos, eu ainda vou ver, porque hoje de manhã não tive tempo, vimos, né, na televisão da padaria, uma matéria do Fantástico falando sobre esse assunto de ontem à noite. Então, quer dizer, o tema está latente e está chegando na boca do povo. E a hora que ele chegar de fato na boca do povo, ele vai chegar em todas as empresas do Brasil, porque o povo tem direito sobre a privacidade dos seus dados. E nós vamos citar daqui a pouco o que é a Lei Geral de Verdade, tá certo? Aliás, William, permita-me intervir de novo. Claro. Certamente vocês todos, até por força das atividades que desempenham e no tipo de empresa em que trabalham, têm visto, especialmente na mídia mais especializada, relacionada à TI, à segurança da informação, muita notícia de vazamento de dados, né, ou de exposição de dados, de modo geral, assim, de uma maneira que nós nunca vimos antes. E chamando até a atenção que o sujeito diz, olha, puxa, a casa caiu aqui para o meu lado, nós tivemos dados expostos, até a Previdência Social teve recentemente, o Ministério da Saúde, né, com números verdadeiramente assombrosos de informação sendo publicada, por assim dizer, sem a devida permissão. E isso já é um reflexo direto, pelo menos para essas grandes instituições, da ação, ou pelo menos da instituição da LGPD, que obriga, é um dos seus itens, um dos seus artigos, obriga a que todos aqueles que sofrerem um incidente de vazamento de dados, seja por evasão, seja por invasão, dê publicidade a esse fato, né, se autoacuse, portanto, olha, sofri um problema, é obrigatório esse procedimento como parte daquilo que a lei regula, para, inclusive, que se apenado ou se apenada for a empresa... Dê publicidade ao seu público, só deixando claro, né? Não precisa falar para todo mundo. Agora, lógico, o Ministério, o Tribunal tem que falar para o Brasil todo. Certo, Marcelo? Certo. E dizer que, olha, a casa caiu aqui para o meu lado, sofri um incidente, mas já estou tomando todas as providências. Eu mesmo, no mês de abril do ano passado, um pouquinho depois, eu recebi de uma empresa, e essa é conhecida, todo mundo sabe, que é a Cato, dizendo que tinha sofrido um problema, bem antes, inclusive, da entrada em vigor da lei, para valer mesmo, né, que estava naquele período ainda de carência da lei de 2 anos após a sua promulgação, dizendo que tinha sofrido um incidente de segurança da informação, dados tinham sido vazados, dentre os quais os meus, mas que eu poderia dormir tranquilo, o sono dos justos, porque eles já estavam tomando todas as medidas cabíveis e nada daquilo que a lei preconiza como dado privativo meu tinha sido exposto. Até onde isso é verdade, só Deus sabe, né? Porque ninguém vai dizer exatamente o que houve. Mas o fato é
já naquele momento a Cato, uma instituição conhecida no país todo, tomando este cuidado de acordo com aquilo que a lei preconiza. Pode seguir, William. Muito bem. E uma coisa extremamente importante, o que é lei, dado que a lei preconiza, como disse o Marcelo. O que a gente chama de dados privativos não são necessariamente dados, todos os dados, né? Nome, CPF, RG, endereço e telefone não são considerados pela lei dados privativos. E por que não são considerados dados privativos? Porque, por força de lei, né, em termos de justiça, se qualquer um de nós, brasileiros, entramos com ação na justiça contra quem, ou tivemos contra nós uma ação na justiça colocada, sobre qualquer pena, sobre qualquer assunto, qualquer tipo de situação, quer seja por escola de filho, situação de imóvel, qualquer coisa, né? E essa ação não correr em segredo de justiça, essas 5 informações, elas são publicadas pela justiça, e você consegue encontrar essas 5 informações no Google, tá? Então, não existe segredo para essas informações, portanto, não é dessas informações que nós estamos falando. As informações que a LGPD salvaguarda são informações de cunho privativo. Preferências de todos os tipos, preferência sexual, preferência por time de futebol, preferência por comida, preferência por bebida, preferência por local que frequenta, o próprio local que frequenta, rotas que você utiliza para ir de um lugar para o outro, amigos que você tenha, pessoas com quem você fala, imagens, mesmo aquelas captadas por intuito de segurança, que mais? Enfim, qualquer tipo de informação. Se você é pai ou mãe, é algo de foro totalmente íntimo. Se você é casado ou não. Oi? Casado ou solteiro, estado civil. Estado civil. Se você, por exemplo, numa live como essa que está acontecendo agora, que você não mostra a sua cara, se você é preto, branco, ou amarelo, ou vermelho, é uma informação privativa sua. Se você não desejar mostrar, é um problema seu, entendeu? Então, tudo o que te define subjetivamente é considerado informação privativa. As outras informações que eu disse, muito embora não sejam consideradas privativas, as empresas que detêm essas informações também não têm o direito de informar a quem quer que seja sem o seu devido consentimento. Exceção feita à justiça nas condições que eu citei aqui. Tá? E se vocês consultarem o próprio nome de vocês no Google, vocês vão saber se tem alguma coisa rolando na justiça contra vocês, que às vezes vocês nem sabem, né? Tem situações que a gente às vezes não sabe mesmo, e coisas que acontecem, às vezes até por solidariedade em relação a alguém, ou ação movida contra o pai, contra a mãe, contra o irmão, e que o teu nome acaba sendo arrolado e você nem sabe ele está lá. Tá? Então, pois não. Uma consulta. Telefone celular e e-mail são considerados esses dados privativos, como você falou? Não em função do que eu acabei de falar. Essas informações, telefone, e-mail, eu tinha acabado de esquecer o e-mail. Telefone, e-mail. Telefone fixo ou celular, tá? E-mail, nome, endereço, RG e CPF não são consideradas informações privativas hoje em dia, mais, né? Porque são o que a gente chama de informações objetivas. Entendi. Agora, de novo, não dá o direito a quem quer que seja divulgá-la sem o devido consentimento, tá? Obrigado. Não por isso. Bom, então, o que a gente tem aí? Um pequeno FAQ, que vários clientes já fizeram perguntas e a gente reproduz aqui. Se nada for feito para atender LGPD, pode ser que não aconteça nada, entendeu? Pode ser que você continue vivendo e tudo continue sendo da mesma maneira que é hoje em dia. Mas se você sofrer qualquer invasão ou evasão, se for denunciado, você não vai ter como se defender e certamente será autuado e multado com maior severidade, né?
Qual é a maior severidade? 2% do seu faturamento do exercício anterior até 50 milhões de reais por ação. E por ação significa que se você tiver 50 pessoas no bojo desse vazamento, 2%, se eu fizer a conta certinha, significa todo o seu faturamento do exercício anterior. Como é que vai ser a fiscalização? Através da NPD, que já está funcionando, esse texto, ele é do ano passado, já um pouco antigo. A NPD hoje, ela está funcionando, populada, e ela está em discussão agora, nesse instante, com os 2 órgãos da sociedade civil que são preconizados na lei, que é a NPPD, a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, e o IBRASPD, que é o Instituto Brasileiro dos Profissionais de Privacidade de Dados, do qual eu faço parte. Então, eles estão reunidos em reuniões semanais com esses 2 órgãos para discutir exatamente como é que vai ser, qual é a melhor forma, né, para o mercado de se fazer o processo de inspeção, e o que se sabe é que isso deverá ser feito regularmente, como as demais agências fazem, que é as mega empresas a cada 3 anos, as grandes empresas a cada 2 anos, as médias grandes empresas a cada 3 anos, e as demais por denúncia. As demais, que são o grande volume, né, de empresas no Brasil, 90% aproximadamente, por denúncia. Então, para que hajam denúncias, hoje não existe um canal ainda aberto para isso. Você tem que abrir um formulário de denúncia. Você já pode fazer isso. Lá dentro do site, tem lá como fazer uma denúncia. Você clica, ele vai te jogar Danilo, conforme as pessoas forem entrando, você vai anotando, por gentileza, aí, tá? Ele joga você numa área onde você lê todas as instruções referentes a como fazer a denúncia, preenche um formulário, e aí a NPD vai tomar as providências com as bases que eles têm hoje, né? Mas, dentro em breve, eu quero crer que até o final do semestre, eles vão ter canais. E, pelo que a gente conhece hoje, vai ser e-mail, telefone e provavelmente WhatsApp, Telegram, Signal, né? Abertos para poder fazer esse contato diretamente com a Autoridade Nacional ou Agência Nacional de Proteção de Dados. Para que usar a 27.000 para implantar LGPD? Por se tratar de um guia de melhores práticas, ninguém gosta de reinventar a roda. Como é que você faz alguma coisa sem que você saiba por onde partir? A ISO 27002, principalmente, que é o código de prática, te traz toda a instrução de como fazer um processo de segurança. Então, vamos partir de algo que já exista, que faz sentido dentro desse contexto. Qual o motivo de você tentar buscar algo fora, se você já tem alguma coisa que já está funcionando? Vamos buscar por aí. Qual é o tempo necessário para realizar o projeto? Depende do estágio que você encontra a segurança na empresa. Por isso, o gap analysis inicial é muito importante. Então, isso norteará todo o trabalho. E a lei trata especificamente da segurança da tua base de dados. Então, é importante que se faça um gap analysis bem bacana para que você possa ter a clara noção de quanto tempo você implanta. A WA2 montou e criou todo um processo de fazer esse trabalho dentro de 1 ano, inclusive para que você possa ter tranquilidade e conforto no desembolso para fazer esse trabalho de maneira mais confortável. Nós criamos um mecanismo tranquilo, que eu vou comentar ele a respeito, para que vocês possam saber como é que a gente trabalha para empresas de porte menor, porque para mega empresas é sempre uma situação particular de um levantamento, a identificação da necessidade e a mensuração de quanto que ela pode gastar com isso, porque trata-se claramente de dados ou de necessidades específicas para cada uma delas. Os detalhes, né, da LGPD, a gente já falou a respeito disso tudo, depois vocês podem ler o material. Os principais pontos da LGPD. O escopo da aplicação, ela afeta toda atividade que envolve a utilização dos dados, incluindo o tratamento da internet de consumidores e de empregados, mas ela não se aplica só à internet, ela se aplica no Brasil, não existe corte. Na Europa,
existe o corte de 250 mil euros de faturamento anual e 250 funcionários. No Brasil, é para todo mundo. A banca de jornal da esquina, a padaria da esquina, a rigor até o vendedor ambulante, porque ela também não limita empresas que detenham dados de outras pessoas. É quem detém dados de outras pessoas. A rigor, se vocês que estão conversando, que estão me ouvindo aqui, tiverem faxineiras nas suas casas, que vocês tiverem dados privativos delas, vocês, pessoas físicas, precisam garantir a privacidade dos dados delas com base na lei. Se vocês tiverem sítio, tiverem casa na praia, tiverem, sei lá, fazenda, tiverem chácara, que tiver um caseiro, vocês têm que garantir a LGPD. Ou seja, CPFs também estão incluídos nisso. Tá? Não é só CNPJs que têm informações de outrem. É muito importante que isso fique claro. No Brasil, a lei ela é ampla, ela é para todo mundo, porque ela não tem corte nenhum. O segundo ponto principal é a autorização para o tratamento de dados. O consentimento ele é fundamental para quase todos os casos. Existem 4 exceções para o consentimento. A primeira é segurança nacional. Se o caso da informação que estiver sendo tratada tiver segurança nacional envolvida, o consentimento é dispensado. O segundo é investigação policial. Se houver questões de investigação policial associada, o consentimento é descartado. O terceiro é defesa ou segurança da vida própria da pessoa que detiver a informação ou de outrem. Então, exemplo, a pessoa sofreu um acidente ou está passando mal e ela está entrando no hospital acompanhada de alguém. O motivo que está levando ela a entrar no hospital é privativo. E aí a pessoa que está do lado, ela tem todo o direito, aliás, ela tem o dever de dizer o que está acontecendo com aquela pessoa e ela não vai poder ser processada porque ela está fornecendo essa informação, uma vez que é para defender a vida daquela pessoa com quem ela está levando. Então, não é necessidade do consentimento nesse caso. E a quarta situação é para defender fonte jornalística. Fora essas 4 situações, o consentimento é obrigatório. O que é o consentimento? A hora que você for coletar informação do teu cliente, pessoa física, ou do teu funcionário, ou do teu colega, ou de quem quer que seja, você tem que ter por escrito, ou de uma maneira que o reconheça indelevelmente, você precisa pedir para ele que ele consinta que ele está fornecendo aquelas informações para a finalidade X, Y, Z e K. E você vai tratar os dados dele dessa forma, dessa forma, dessa forma e dessa forma. E você vai guardar por esse tempo, neste lugar, neste lugar, neste lugar e neste lugar, e vai descartar desse jeito, desse jeito, desse jeito e desse jeito. O termo de consentimento tem que trazer todas essas informações. E quando você descartar a informação, você tem que chamar ele e apresentar um outro termo dizendo, olha, eu estou descartando a tua informação na data tal, estou comprovando para você que eu não tenho mais essas informações suas. Você precisa mostrar para ele que as informações não estão mais e ele precisa da ciência desse descarte da informação também. E aí você encerra esse tipo de processo. E tem mais coisas que eu vou falar já. O outro ponto principal é o princípio da proteção de dados. São os 10 princípios de proteção de dados, incluindo a comprovação documental das medidas adotadas para o cumprimento da lei. Isso é claramente adotar a ISO 27002. Os 10 princípios da proteção de dados é colocar segurança da informação no ambiente. Por isso que todo mundo acha, eu vou procurar o meu advogado, que a gente já ouviu, né, Marcelo? Eu vou procurar o meu advogado, ou eu já procurei meu advogado e ele resolveu, ele olhou lá os meus contratos, ele me deu meia dúzia de documentos, estou prontíssimo para resolver a LGPD. E eu garanto, recebeu a ligação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, esse cara está ferrado, para não falar outra coisa, que é muito feio falar numa live, tá? Porque ele não implantou segurança, ele resolveu o problema de contrato, ele resolveu a base, ou a superfície, ele não entrou aonde precisa entrar. Os 10 princípios da proteção de dados incluem análises de vulnerabilidade recorrente no teu ambiente de tecnologia, teste de invasão para garantir que a tua rede está protegida, análise de risco no teu ambiente físico e computacional,
criação de política de segurança, implantação por treinamento, verificação de desenvolvimento seguro, se for o caso de você ter desenvolvimento interno, desenvolvimento de implantação recorrente de sistemas e de serviços de segurança no teu ambiente. Tudo isso é assunto técnico, isso não é assunto jurídico. Há outros ainda que dizem que o assunto já foi levado ao próprio contador, e o contador disse para ele para ficar absolutamente em paz, que já está tudo resolvido. Então, o contador, neste caso, foi de fato um contador, contou-lhe uma história, e o sujeito acreditou, e aí realmente ele tem de ser um cara sortudo, como aqueles que ganham na Mega Sena, só que às avessas, né, para ele não ser sorteado por alguém lhe fazendo uma denúncia, porque aí definitivamente terá problemas. Pois é, e isso para nós é uma situação muito desconfortável, porque a gente acaba passando, quando o cara acredita piamente nisso, a gente acaba passando por, sei lá, né, larápio, quando na verdade a gente está falando é a verdade, né? Porque eu tenho, modéstia às favas, né, eu tenho 35 anos de experiência, e com esse assunto aqui eu tenho 25 anos, então a gente sabe do que a gente está falando. E o Marcelo tem mais ou menos o mesmo tempo, tem mais tempo de experiência, e com segurança tem 20 anos também, então ele sabe bem do que... Nós dois sabemos bem do que a gente está falando. Bom, o direito aos titulares dos dados, como eu já disse, ele tem o direito da informação, do acesso à informação, da retificação da informação, do cancelamento, da reposição, da portabilidade, da exclusão e da edição a hora que ele quiser. Você precisa arrumar um meio para que ele tenha acesso às informações que são dele. A lei, na prática, ela dá ao usuário, que é você, inclusive, que está me ouvindo, para os dados que estão colocados em N bases de dados em vários lugares por aí. Você tem direito às tuas informações, elas são patrimônio teu, não são patrimônio da empresa que você cedeu essas informações. Então, você tem que ter acesso a essa informação, entre aspas, a hora que você quiser. Por que eu coloco entre aspas? Porque não é necessário que exista um portal para você fazer isso, porque nem tudo é eletrônico. Mas o cara tem que criar um processo, no mínimo, que permita que você faça isso. Você chegar lá e falar para o cara, eu quero editar a informação que está aí com você. E o cara tem que te abrir um processo e te dar o direito de mexer do jeito que você quiser nessa informação. Eu quero tirar a informação da tua mão. Ele tem que ter um processo que porte a informação para a mão dele e que prove que ela não está mais na mão dele, e assim por diante. Porque isso é o que a lei preconiza, está escrito aí, essa é uma relação que a gente extraiu da lei, traduzindo para que fique claro para todo mundo. Outro item, dados de menores e transferências internacionais. Se é o caso de ter menor envolvido na parada, tem regras específicas para dados de menores. Em tratativas internacionais, a mesma coisa. Notadamente, é importante colocar que empresas internacionais que atuem no Brasil estão sujeitas à LGPD igualmente, e vice-versa. A empresa é brasileira que atua em outro país. Por exemplo, empresa brasileira que atua na Europa, ou empresa brasileira que atua nos Estados Unidos. A lei europeia e a lei americana têm o mesmo nome, GDPR, que na verdade é a tradução de Lei Geral de Proteção de Dados para o inglês, né? Ela precisa atender a LGPD no Brasil e a GDPR na Europa e a GDPR nos Estados Unidos, e vice-versa. Então, ela tem características um pouco específicas para essas transferências internacionais. Tá? Mas aí é questão específica para quem atua no Brasil e fora dele. O DPO, que é o Data Protection Officer, ou EPD, que é o encarregado de proteção de dados. É obrigatório que você tenha um profissional com este papel. Ele é o profissional designado para a finalidade de responder pela empresa perante a ANPD. Então, a partir de hoje, aliás, a partir de 14 de agosto do ano passado. E por que 14 de agosto? Porque foi, na verdade, 16 de agosto, desculpe. Porque a lei, ela foi promulgada em 14 de agosto de 18, que caiu num sábado. Então, ela entrou em vigor em 16 de agosto do ano passado. A partir de 16 de agosto do ano passado, se a NPD ligar para você, porque se você sofreu uma denúncia, ela vai achar na base da Receita Federal o dono da empresa, portanto vai ligar para um de vocês. Primeira coisa que o fiscal da NPD vai fazer, vai falar, seu fulano, o senhor é o proprietário da empresa? Sim, sim, sou eu.
perfeito, eu quero falar com o seu EPD, o seu encarregado de proteção de dados. Se você falar em, já era. É tão simples quanto isso, certo, Marcelo? Certíssimo. Se você falar em, pronto, significa que você não sabe nem do que ele está falando, portanto, você já descumpriu a lei no primeiro passo. Você é obrigado a ter um encarregado de proteção de dados. Você é encarregado a ter um cara que saiba disso tudo que eu estou falando e muito mais, ou seja, tem que ter todas as informações implantadas e aplicadas da LGPD dentro da empresa, na mão dele, para que ele saiba e tenha como conversar com a empresa, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Continuando, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a gente já comentou, que é responsável pelo cumprimento da lei. As notificações obrigatórias que o Marcelo citou. Em caso de incidentes envolvendo dados nas situações aplicáveis, a empresa tem que dizer para o seu público: sofri um problema e eu preciso, aliás, eu estou fazendo isto para resolver. E ela precisa dizer do início ao fim do incidente que ela está tratando do assunto. Quem é que vai comandar este momento de crise é o EPD. Então tem que ter um cara que cuide desse negócio e que faça esse negócio funcionar. As sanções, multa de 2% do faturamento, limitada a 50 milhões de reais por infração, entre outras sanções. Dentre essas outras sanções, sequestro legal do banco de dados por 6 meses, que o Marcelo sempre fala. É mais grave do que os 2%, né, Marcelo? Para mim é muito mais. Decreta a morte, ainda que anunciada com antecipação, né? Mas já era. Como é que você vai, qualquer empresa, como é que vai operar sem poder acessar o seu banco de dados? Até poderá sobreviver por alguns dias, mas numa empresa minimamente bem estruturada, e as minimamente bem estruturadas dependem de bancos de dados para atuar, ou de bases de dados para atuar, neste caso significando exatamente a mesma coisa. Se você não acessa os seus dados, como é que você sobrevive? Não é possível. Até porque a questão do acesso às suas informações impedido, né, pela autoridade nacional, é crescer os 2 olhos em cima de você e fazer com que você seja totalmente vigiado a partir de então, né? Então, com certeza, os teus principais clientes também vão estar sendo vigiados e por aí afora. Então, isso trata, né, não vamos nos esquecer que nós já vivemos um grande Big Brother, né? A Receita Federal hoje detém conhecimento de muito do que a gente faz e os órgãos do governo federal hoje sabem muito do que a gente faz, né? Então, isso também não é novidade nenhuma para o que a gente está dizendo aqui. As aplicações extraterritoriais, eu já citei, né, na página anterior. O assessment de dados, que é obrigatório, é necessário realizar análise de impacto de informações e proteção de dados, que está ligado ao último item, que é o mapeamento do tratamento de dados. É obrigatório, a partir de um inventário de informações, se fazer o data mapping, ou o mapeamento das informações, como elas funcionam dentro da empresa. Então, você tem um inventário de informações, você cria um mapeamento de dados, ou data mapping, e a partir disso você faz análise de impacto das informações. Quais informações são mais importantes e, portanto, quais informações eu vou dar mais segurança, que é baseado nos 10 princípios da página anterior, ou seja, está tudo amarrado. E a autoridade nacional quer ver como você desenvolve tudo isso. Na mão de quem? Do EPD. Portanto, é uma situação técnica, não é uma situação jurídica. O advogado é importante, lógico, para defender você a hora que der um problema. Quando der um problema, o advogado entra em ação. Antes de dar o problema, o técnico tem que funcionar. E nota, idealmente o técnico, o EPD, ele é um misto de técnico com jurídico, porque ele tem que deter conhecimento, muito conhecimento técnico e um pouco de conhecimento jurídico. Não é correto, na nossa opinião, o EPD ser um advogado. O EPD ele tem que ser um security officer que evoluiu com conhecimentos jurídicos para poder ter uma base legal a ponto de poder entender um pouco de cada coisa. Tá certo? Mas é importante que exista também um security officer que aplique as questões de segurança. Agora, é mais fácil você ter um security officer que também seja um EPD do que um gerente jurídico que seja um EPD. Aliás, William, deixa eu só fazer um rápido à parte, que é o seguinte, o advogado, evidentemente, havendo uma
uma ação promovida contra a empresa, lógico que será ele o elemento a fazer a defesa disso numa ação. Uma ação judicial qualquer, ok? É um advogado, porque assim dita a lei. Até aí tudo perfeito. O problema é que uma denúncia à Autoridade Nacional da Proteção de Dados não é uma ação judicial. Isso é uma ação fiscalizatória, como o é de qualquer outro órgão fiscalizador, como a Anvisa, como a ANAC, como a Anatel, como secretarias da Fazenda dos 27 entes federativos, como das prefeituras, e assim por diante. Então, um advogado não vai resolver o problema aí, porque o assunto é técnico e dificilmente, no momento presente, dificilmente nós encontraremos um advogado no Brasil que saiba do que nós estamos falando. Ele vai conhecer, muitos já conhecem muito bem de direito digital, até por causa do Marco Civil da Internet, que a ANPD poderá utilizar em detrimento à própria 13.709, e a multa para o vazamento pelo Marco Civil é um pouquinho maior, é só 5 vezes maior do que aquela preconizada pela LGPD, é de 10% do faturamento do exercício anterior. Porque os procedimentos técnicos, que o William já mencionou en passant, mas virá um pouquinho mais a eles mais à frente, um advogado não sabe nem do que se trata, porque é um assunto técnico de cibernética, da área de TI, para dar sustentação à LGPD. E o advogado, na sua quase totalidade, não entende lhufas desse assunto. Por isso, essa afirmação do William, a qual eu endosso, esse é um assunto técnico, muito antes de se tornar um assunto jurídico. Poderá ter a cara jurídica, mas ele é eminentemente técnico de segurança da informação. E com isso eu termino a minha explanação para rimar e ficar bonitão. Muito bonita a sua rima, meu irmão. Bom, as áreas envolvidas no projeto são todas a rigor, mas principalmente TI, jurídico, recursos humanos e áreas operacionais, tá? A metodologia para a gente desenvolver o projeto. Então, a gente começa com planejamento, baseado na estrutura do PMBOK. Para quem não sabe o que é o PMBOK, é um modelo de gerenciamento de projetos do Project Management Institute, ou PMI, que a gente segue. Não arrisca, porque ele é chato pra caramba, mas algumas coisas a gente segue. Principalmente a questão do PDCA, né, que ele preconiza. O Gap Analysis da 27002, 2717, 18, alguns itens que depende da situação de cada empresa, se ela trabalha com processamento em nuvem, se ela trabalha com dados de terceiros, que na verdade todas vão trabalhar baseado na LGPD, se ela trabalha se ela tem uma base bem fundamentada de ITIL, de COBIT, a gente utiliza alguns Gap Analysis específicos. Eu da 27701, que é a visão da situação atual da empresa e aplicação das ações específicas de segurança da informação. Análise de risco baseada na ISO 27005 e 31000, que é o desdobramento dos processos nos ativos pessoas, ambientes físicos, tecnologia, onde a gente usa análise de vulnerabilidade e teste de invasão para entendimento das características do ambiente tecnológico. A análise de risco, ela proporciona o entendimento das questões mais básicas, ou mais complexas, na verdade, do ambiente como um todo, e dá para isso... Só um minuto. Dá com isso toda a visão que é importante para que se implante a segurança de maneira mais direta em cada um dos aspectos, ou seja, nas pessoas, como é o comportamento das pessoas especificamente, nos ambientes físicos, de maneira que você possa estabelecer o contexto adequado de segurança física. Afinal de contas, as informações vão estar dentro de um data center em geral, colocado dentro dos ambientes físicos das empresas, nos processos que estão preconizados em sistemas, muitas vezes, e na própria tecnologia, quando a gente usa as análises de vulnerabilidade e os testes de invasão.
O data mapping, onde a gente cria um mapeamento de dados do banco de dados da empresa, a elaboração do relatório de impacto de informações a partir disso, o cruzamento dos dados com requisitos da LGPD, onde a gente desenvolve todas as ações da segurança, que é a identificação das ações específicas na norma. Então, aí a gente desenvolve classificação da informação, plano de continuidade de negócio, políticas de segurança, e cria todo o procedimento ou o processamento específico do que precisa ser desenvolvido, que é o desenvolvimento específico de cada etapa, e o treinamento e capacitação de profissionais no final, que é a preparação para o entendimento específico de cada ponto e o conceito geral da segurança da informação. No meio disso tudo, o nosso pacote de serviços, a gente assume o EPD das empresas também, a gente se transforma no encarregado de proteção de dados das empresas. Os entregáveis, dentro disso a gente documenta o escopo de aplicação, de que jeito que a lei funciona dentro da empresa, criamos o procedimento para solicitar autorização para o uso de dados que é particular para cada empresa, o relatório do Gap Analysis, eliminando os pontos de não conformidade apontados através de um plano de ação, documentamos os procedimentos, ressaltando os direitos dos titulares dos dados. Isso aqui são documentos específicos de cada um dos documentos obrigatórios da LGPD, documentações específicas para menores, quando for o caso de transferências internacionais, toda a documentação e atribuição do EPD, e também nós fornecemos dentro do nosso pacote profissional por serviço. A autoridade não tem nada a ver com a gente. As notificações, a gente desenha o procedimento para informação obrigatória e o processo para gestão de tratamento de resposta a incidente, a gente faz. Sanção também não tem nada a ver com a gente. Aplicações extraterritoriais, a gente prepara os procedimentos para essa situação. A realização da análise de risco, que é o assessment de dados e o relatório de impacto, também fazemos. E o data mapping a gente também faz. Só não fazemos o portal ou o sistema para verificação, edição e transferência das informações para outros lugares. O que a gente faz é desenvolver o processo para que você dê o acesso às pessoas às suas informações. Nós não desenvolvemos portais e não fazemos sistemas para esse fim. A gente diz para você o seguinte: se você precisa dar acesso às pessoas, se você vai construir um sistema, se você vai comprar pronto, ou se você vai pegar e seguir o processo que a gente vai colocar, aí é com você. Aqui a gente cita quais são as leis e normas, né? Explica a história da família 27.000, quais são os 12 pontos da família 27.002, análise de gestão de risco, política de segurança, organização da segurança, gestão de ativos, segurança em RH, segurança física, gerenciamento de operações, controle de acesso, desenvolvimento seguro, gestão de incidentes, continuidade de negócio e conformidade. São os 12 capítulos da segurança, baseado na 27.002. Tá? E sobre LGPD é isso. Eu vou falar muito rapidamente sobre PCI, a gente já está chegando às 11h10, que eu falei que nós íamos terminar, e eu quero ver se vocês puderem esticar um pouquinho mais para a gente falar sobre PCI. Mas antes eu queria abrir para perguntas, caso alguém tenha alguma pergunta específica sobre LGPD. Pessoal, um por vez, por favor, hein? Foi tão claro assim que não há necessidade de nenhuma explicação? Não, William, é o Onassis aqui, tudo bem? Ô, Onassis, pois não. O tratamento de todas essas informações, né, que hoje a maioria está em nuvem, ou, né, os que não estão, vão estar, ao passo que há tempos atrás, o próprio PCI, entrando no PCI um pouco, a gente tinha que, com data centers enormes, fazer um tratamento muito pesado com relação ao bloqueio, né, de ambientes, áreas e tudo mais. A LGPD, com toda essa
essas informações na nuvem, existe vamos dizer assim, existe uma documentação, existe algo que a gente utiliza mesmo, são esses procedimentos, na verdade, assim, alguma ferramenta que a gente vai ter que implantar dentro da nossa infraestrutura para provar que estamos aderentes, estamos adequados, estamos seguindo a lei da maneira correta? Vai ter alguma ferramenta específica ou é uma auditoria mais tradicional através de auditoria da nossa infraestrutura? Como fica isso? Rapaz, eu não sei porque eu não te conheço, a gente precisa, inclusive, no teu caso em particular, a gente já tem uma reunião marcada na sexta para apresentar uma proposta que eu já fiz para o Pedro, do nosso pacote de serviços. Aliás, eu vou falar rapidamente sobre ele aqui. O pacote de serviços, ele implica num diagnóstico, né, que é o Gap Analysis inicial, que ele é padrão, né, a gente desenvolveu esse processo com tamanho e preço padrão, né, a gente cobra R$ 5.700 para fazer esse diagnóstico, e fazemos esse levantamento em aproximadamente 2-3 semanas no máximo. Aplicamos um questionário com 180 questões, desde 27.002 e 27.701, apresentamos uma nota para a questão de segurança e privacidade de dados, coletamos informações e solicitamos evidência para que a gente tenha certeza de que aquelas informações respondidas também são verdadeiras, né, em relação às evidências. Te damos uma nota de segurança e de privacidade geral. Essa nota, ela apresenta características desde o muito alto até o muito baixo, em questões que podem te dar mais problema em relação à lei geral e outras que não, porque a lei, em que pese o fato dela tem ou não tem, ela também tem gradação de algumas questões mais ou menos específicas que vão ter que ser implantadas, e aí existe o procedimento de implantação do restante. Agora, lógico, a gente já parte de alguns pressupostos, né? Política de segurança. É muito difícil no Brasil, e pela nossa experiência, que as empresas tenham uma política de segurança documentada. Então, a gente coloca no nosso pacote de implantação a criação das políticas de segurança que são recomendadas pela ISO 27002. Então, a gente já cria as políticas de segurança. A execução recorrente das análises de vulnerabilidade a cada 3 meses, também recomendado pela ISO 27002, a gente coloca no nosso pacote. Teste de invasão, 1 por ano no mínimo, a gente coloca no nosso pacote. Análise de risco no ambiente da empresa, parte física, parte pessoal, parte de processos, e a tecnologia com análise de vulnerabilidade e o teste de invasão, também está no nosso pacote. Classificação da informação, baseado não só na criação da norma que está na política, mas na implantação de um projeto, colocamos no pacote. Plano de continuidade de negócio, o desenvolvimento da metodologia do plano para você, não a criação do plano completo, mas criar metodologia com um plano de continuidade operacional, um plano de recuperação de desastres, um plano de gerenciamento de crise, também está no pacote. Então, a gente cria um pacote básico para que quando a NPD, e quando a NPD vier perguntar, e nós também assumimos o EPD para você, nós tenhamos na mão todos os itens necessários para poder lhe mostrar que, tratamos segurança com todos os pontos que a 27.002 exige, a 27.701 exige. Tá? Exige não, recomenda, porque as normas internacionais técnicas não exigem, elas recomendam. Então, esse pacote custa 12 parcelas de R$ 1.700. Tá? Então, ele é um pacote que a gente oferece para o mercado, de novo, são 13 parcelas anuais. Um diagnóstico anual de R$ 5.700, que é repetido todo ano, e 12 parcelas de implantação no primeiro ano. E a partir do segundo, de manutenção de R$ 1.700. Tá? Então, a gente executa tudo isso que eu acabei de citar para você. E aí, respondendo a tua pergunta, se vai ser necessário ferramenta no diagnóstico, eu respondo para você. Aí a ferramenta está fora do pacote, evidentemente. Não só essa, como outras que possam vir a ser necessárias. Quando você fala de nuvem, o fato de você ter o sistema em nuvem não impede que tudo isso que eu falei agora para você precise ter.
Porque uma coisa é a tua tecnologia estar salvaguardada numa AWS da vida, num Google da vida, numa Microsoft da vida. Porque a tua empresa continua tendo pessoas que atuam fora da nuvem, continua tendo processos que atuam fora da nuvem. Então, a nuvem só vai olhar para a tua tecnologia, que é um fator muito importante, talvez até o mais pesado. Mas todo o resto precisa disso tudo que eu acabei de falar para você, e disso você não foge porque você não delega a responsabilidade, você pode compartilhar, mas delegar você não delega. Então, a tecnologia nessas empresas, ela pode ser muito forte, e a evidência de certificações, no caso PCI, a AWS, por exemplo, é certificada PCI. Então, quando o cara vai certificar PCI, o certificado de PCI da AWS, ele é fator complementar, mas se ele não tiver vários itens que o PCI exige, ele não certifica. Nós estamos fazendo isso agora com o cliente lá de Joinville. Ele precisa ter, ele é AWS e ele tem que ter uma série de outros requisitos dele. Se ele não tiver, ele não certifica. Entendeu, Nassis? Não, muito bom. Beleza, já deu uma visão. E eu complemento ainda dizendo o seguinte, dos pacotes ou sistemas que muita gente tem oferecido ao mercado, não vou citar as empresas aqui, que dizem que resolvem a conformidade da LGPD, resolve uma conversa. E eu digo isso com alguma autoridade, porque eu atuo com ferramentas de TI há pouquinho mais de 30 anos. Então, não vi, até este momento, a menos que, de repente, agora, né, essa madrugada, o outro lado do mundo tenha lançado alguma coisa, que possa efetivamente, e eu duvido, porque se foi feito lá não conhece a realidade brasileira e tampouco os meandros das operações e também do arcabouço jurídico nacional, nosso ordenamento jurídico e tudo isso, não há nenhuma ferramenta, pelo menos como eu disse, até a noite de ontem, a noite para nós, que resolva ou que lhe entregue a conformidade com a LGPD de modo completo. O que existe são alguns sistemas que podem ajudar você a, por exemplo, fazer análise de vulnerabilidade. Ok, é fundamental a LGPD. A gente tem, inclusive, nós usamos para fazer, né? Exatamente. Então, Onassis, de maneira objetiva, não há nenhuma ferramenta que possa garantir você instalar no seu ambiente e ele fazer, por exemplo, né, essa ferramenta fazer uma espécie de discovery e apontar para você todos os pontos implementados e todos os pontos a implementar. Não existe ainda esse milagre, ok? Porque há uma série de procedimentos que as ferramentas não têm como fazer. Elas simplesmente não têm. Não há como você implementar por um programa ou por uma API ou por que quer que seja um procedimento de TI. Muitos dos procedimentos da LGPD não podem ser realizados assim. Um deles, análise de vulnerabilidade. Perfeito, dá para fazer. Teste de invasão, não tem como. Alguém precisa fazer para você e esse alguém tem de ser externo à sua organização. E por aí vai. Até porque, quando a gente fala externo, né? Por que externo? Porque quando você pode até contratar um profissional dentro de casa que te autoinvada, a validade disso é nula. Qualquer organização que venha de fora, isso aí eu tenho experiência de sobra, com a auditoria do Banco Central, por exemplo. É exigido pela auditoria do Banco Central para banco que banco faça 2 testes de invasão anual, exigido, tá? E aí o banco chega e ele pega um relatório. Se esse relatório não for de uma empresa constituída externa, ele não questiona a empresa, mas a empresa tem que ter um CNPJ e que ela seja externa, tá? E ele pega e te dá uma não conformidade. Não, eu contratei um profissional, coloquei ele dentro da minha base, CLT, bonitinho, e fiz ele me invadir. Não pode. Por quê? Porque o cara está legislando em causa própria, entendeu? Quer dizer, ele está invadindo o próprio ambiente. Isso não existe. É a mesma coisa que um médico dá remédio para si mesmo. Entendeu? A efetividade disso é nula. Então, você precisa ter alguém que faça isso por você. A mesma coisa da análise de risco. Análise de risco, ela envolve você avaliar as pessoas. Como é que alguém de dentro de casa vai avaliar as pessoas de dentro da própria casa?
é muito complicado, você precisa de que venha alguém de fora que faça essa análise de maneira totalmente isenta. Então, tudo isso a gente oferece nesse pacote, 5.700 de entrada e 12 de 1.700 por mês, né? E que a gente acha que ele é... E por que 12, né? Nós não levamos 12 meses para fazer tudo, né? Tirando a análise de vulnerabilidade que faz uma a cada 3 meses, né? O trabalho em si, ele leva aí de 4 a 6 meses para ser desenvolvido. Mas a gente divide o desembolso ao longo desse período para que fique de uma maneira mais suave para o empresário brasileiro poder ter condições de pagar, né? Ou seja, dar uma condição mais tranquila para que esse desembolso ocorra. Entendeu? E mais alguém? Mais alguma dúvida para a gente entrar, falar rapidamente sobre o PCI? Bom, como todo mundo já conseguiu entender, então, no final da apresentação, que eu vou colocar lá no grupo de Payments, vai ter os nossos contatos, o meio do Marcelo. Vocês fiquem, por favor, à vontade para nos procurar pelo WhatsApp, pelo Telegram e pelo Signal, a gente tem os 3, e para a gente falar a respeito, se você tiver interesse, de falarmos mais, particularmente sobre o problema de cada um de vocês, e eventualmente falar sobre uma proposta ou o que quer que seja sobre LGPD. E falando sobre o PCI, ele é um sistema de um standard, né, de data security, né, ou de segurança de dados da indústria de cartões de pagamento, né, do Payment Card Industry, que ele divide ou categoriza as empresas, os estabelecimentos em tiers, né, ou níveis. No caso de estabelecimentos comerciais, que são transações, que são empresas que utilizam cartões presente ou maquininhas, né? Estabelecimentos comerciais, Tier 1, acima de 6 milhões de qualquer bandeira, Tier 2, entre 1 e 6 milhões, Tier 3, entre 700 mil e 1 milhão, e Tier 4, abaixo de 700 mil. E os provedores de serviço com transações anuais acima de 300 mil, provedores de serviço são os cartões não presentes, são aqueles que fazem o trabalho pela internet. O Tier 2 não se aplica, o Tier 3 entre 30 mil e 300 mil de qualquer bandeira, e o Tier 4 também não se aplica, né? Então, esse é a forma como eles organizam esse processo. Quem precisa se certificar no caso do PCI? Os Tiers 1 e 2, que são estabelecimentos comerciais, bancos, provedores de serviço e bandeiras, os embolsadores, adquirentes, processadores de cartão, que processam mais de 3 milhões de transações anuais, no caso do Tier 2, que são todos esses caras aqui, e os Tier 3, prestadores de serviço ao mercado, que operam transações não presentes ou compras eletrônicas. Vocês, praticamente, gateways, gateways de pagamento, subadquirentes e etc. Quem não precisa, os Tier 2 até 3 milhões, Tier 3 estabelecimentos comerciais que preenchem saques em diferentes níveis. Qual que é o saque? Self-Assessment Questionnaire serve para demonstrar a qualidade da segurança, mesmo que a empresa não tenha atingido a quantidade de transações exigidas para se certificar. E aqui a gente tem a diferença entre o PCI Full e o SAC. O PCI Full é um questionário com 398 controles, e todos têm que ter evidência documental, que deve ser respondido por toda empresa ao exigida a certificação, que é fornecida por uma empresa com profissional Qualified Security Assessor, que é uma empresa QSA. E o PCI não Full, que é o SAC. É o SAC-D, são 289 controles. Na verdade, são 289 controles, respondido por toda empresa nível 2, que não é exigida a certificação. Os B e C são 80 e 120 controles, são empresas que são consideradas acessórias, fornecedoras de POF, STEF, conforme a exigência do adquirente, que não é exigida a certificação, e o SAC-A, que ele é o questionário de entrada. Então, todo mundo que entra e que começa a trabalhar diretamente, ele começa a ter a necessidade de ter o SAC-A.
e aí a gente coloca, né, o SAC-D, principalmente, que se aplica mais aos prestadores de serviço que não precisam da certificação inicial, eles têm os mesmos tipos de serviço obrigatórios que são esses aqui, a realização do Gap Analysis ou do próprio SAC, as análises de vulnerabilidade trimestrais num padrão específico, que é o ASV, o Approved Security Vendor, o teste de invasão, que ele tem que ser semestral para o prestador de serviço, análise de risco tem que ser anual, a política de segurança anual, a execução de treinamento, a preparação constante dos desenvolvedores com a questão do desenvolvimento seguro, a execução da campanha de divulgação de segurança e a pré-auditoria para certificação ou o Gap Analysis do PCI para emissão do AOC, que é o Attest on Compliant, tá certo? Então, esses serviços aqui são os preconizados pela ISO 27002, que é a mãe do PCI-DSS. O PCI-DSS ele é um subset da ISO 27002. O processo de pré-auditoria com vista a preparar a recepção pode conceder o AOC para o SAC-D. E o SAC-D não necessita de um QSA associado, ou seja, o SAC-D, que ele é o mais completo dos SACs, que ele praticamente é um PCI full, ele, para quem não tem 300 mil transações como prestador de serviço, ele pode ser fornecido pela WA2, que não é um QSA. Agora, quando você tem necessidade de certificar no PCI, a WA2 trabalha em parceria com a Módulo Security Solutions, que é um QSA que trabalha conosco, onde eu particularmente trabalhei por 16 anos, até 2015. Como é que a gente desenvolve o trabalho PDCA com vocês? Fazendo Gap Analysis do PCI completo ou preenchimento do SAC, qualquer um deles, fazendo as análises de vulnerabilidade, os testes de invasão, as análises de risco, criando as políticas, aplicando treinamento, fazendo auditoria, acompanhando a empresa e o auditor na obtenção da certificação, apoiando a implementação técnica para cada situação de cada requisito. E quando é o caso, a gente tem o curso de desenvolvimento seguro com curso diferenciado também. Ou seja, em todo o processo PDCA a gente atua dentro do contexto do PCI. Tá? Então, essa é a ideia geral do PCI. Eu passei bem rapidamente aqui para não tomar muito mais do tempo de vocês. Já estamos às 11h25. E aí eu quero saber quem que tem dúvidas em relação ao PCI ou está precisando de alguma coisa relacionada ao PCI DSS. Comecei a falar do PCI, nós tínhamos 17 pessoas, agora estamos com 10, tirando os 3 aqui que são da WA2. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre o PCI DSS, gente? Bom, a WA2 somos uma empresa brasileira, né? Nascemos de um sonho de fazer uma empresa que leve as soluções das grandes empresas de segurança, do qual eu e o Marcelo fizemos parte. Eu trabalhei na Módulo Security Solutions, que foi a maior empresa de segurança da América Latina, uma das maiores do mundo, até o ano de 2015, quando ela sofreu um sério problema de má administração. E ali, de uma empresa de 500 funcionários, hoje ela tem 80, e está tentando voltar aos seus grandes tempos. E ela foi montada com a ideia de fazer com que aquela apresentação, estava lendo aqui o que a moça escreveu quando saiu, com que aquela ideia de fazer coisas para grandes empresas pudesse ser feita para empresas menores. Esse é o sonho que a WA2 tem e está realizando. Então, a gente levar um trabalho de qualidade, como esse pacote que eu falei da LGPD, que ele é executado de maneira tailor-made, né, ou de maneira totalmente direcionada para grandes empresas, onde a gente faz um diagnóstico e coloca uma equipe exclusiva para atender grandes empresas, para pequenas empresas, com as quais a gente lide com a mesma qualidade, mas com preço que caiba no bolso dessa pequena empresa. Então, essa foi a ideia que fez a WA2 nascer,
2 anos atrás. E com isso a gente vem desenvolvendo um trabalho bastante interessante, bastante bem sucedido para essas empresas de porte menor. Temos, graças a Deus, vários cases já de sucesso que podem referendar o nosso trabalho, né? E esse aí sou eu, né? Tenho 35 anos de carreira, dedico 30 à segurança da informação e continuidade de negócio, tenho mais de 50 artigos publicados no LinkedIn, várias empresas que eu trabalhei, depois vocês vão ler aí esse material, tem um livro publicado, que é esse que vocês estão vendo aí embaixo, sou coautor do Guia de Formação para Security Officers, várias matérias de e-learning para Ubra, Senac e Sesc, fui professor de cursos de pós-graduação de BTA, do Mackenzie, da FAG da Unixul, e atuei em mais de 300 projetos que eu dirigi, gerenciei e executei no Brasil, América Latina, Europa e África. E na WA2 eu dirijo os projetos da empresa. O Marcelo, aqui presente, gerencia os projetos comigo na empresa, atua também na área comercial e na área técnica, e o Danilo, aqui presente, ele é o nosso analista técnico e o nosso pentester. Fora esses 2 colegas, nós temos outros colegas que são analistas, que atuam especificamente em clientes, e temos o nosso corpo administrativo, comandado pela Andréa Jorge Alves, e com a sua equipe administrativa, que somos nós, então, a WA2, uma empresa jovem, moderna, e que está pronta para atendê-los com toda a qualidade que se atende uma empresa de mega porte ou de grande porte. Tá certo? Então, era isso que eu queria transmitir para vocês, espero que tenha sido produtiva essa hora e 20 minutos que nós estamos conversando aqui. Aí estão os nossos contatos, os meus 2 telefones, meu e-mail, o telefone do Marcelo com o e-mail dele. Esses telefones meus aí, eles têm WhatsApp, Telegram e Signal. A gente fica à disposição para que vocês façam contato conosco. E sobre o PCI, a gente também tem um pacote de serviços específico. Esse eu não vou comentar aqui, porque ele não é um pacote tão específico em termos de valores. Ele depende um pouco de algumas perguntas que a gente tem que fazer para vocês sobre a questão do tamanho, né? O da LGPD, ele, pela nossa experiência, é um pouco mais genérico em termos do que a gente tem encontrado no mercado. Agora, o PCI, ele é um pouco mais específico, por quê? Porque cada empresa tem a sua realidade, cada empresa trabalha com um tipo de segmento específico e assim por diante. Então, é diferente. É legal vocês fazerem um contato conosco e a gente, a partir desse contato, estabelecer essa comunicação com vocês e ter a possibilidade de apresentar da melhor forma possível. Tá legal? Então, se ninguém tiver mais nada a acrescentar, eu queria pedir para o Marcelo as suas considerações finais, por gentileza. Novamente, pessoal, um por vez, por favor, tá? Para a gente poder responder direitinho. Bem, aparentemente você foi brilhante na explanação, William, tendo em vista que ninguém tem dúvidas acessórias. Então, me resta agradecer a presença e a audiência de todos, a consideração para conosco, e reforçar a nossa disponibilidade para tratar com os senhores desses 2 temas que são fundamentais aí para a operação dos seus negócios. Estamos aqui à sua disposição. E, de momento, então, muito obrigado. Uma boa semana a todos.